Hoje é dia do leitor, né? E para aqueles que acham que só quem viaja para Disney é que se diverte, quem vai para Cancún, Maldivas, quem passa o Réveillon em Trancoso. Não, meu amor, nós leitores nos divertimos, vivemos grandes aventuras, sabe? Ai, Simeia, você deve estar falando das narrativas, da história que você lê. O que o leitor se diverte sentada com a cara no livro? A gente se diverte e muito, a gente tem altas aventuras, muitas histórias para contar e não é só as histórias que a gente lê, não, a gente vive muitas aventuras do ato de comprar o livro ao ato de ler o livro. Gente, é praticamente, falar em um filme cheio de aventura, é Indiana Jones, sabe? A vida de leitor é essa, é uma vida de Indiana Jones. Vou contar uma história pra vocês, história de pescador, não, história de leitora, que é o seguinte, um livro que eu levei anos pra ler, mas eu encerrei essa história hoje, ou essa noite não, semana passada, na noite da semana passada. E, gente, eu nem sei que dia era semana passada, mas enfim, terminei de ler esse livro finalmente depois de anos. Que livro é? A Casa das Sete Torres, do escritor estadunidense Nathaniel Hawthorne. Gente, se eu te contar a história por trás do término desse livro, é surreal. Esse livro eu peguei, primeiro assim, eu não comprei ele, eu peguei na biblioteca do meu pai, junto com outros livros, tá vendo aqui embaixo de capa vermelha. Esse aqui não, esse aqui eu comprei na promoção no jornal, que vem com imita a encadernação assim antiga, né? Esse livro aqui, essa edição é de 83. Mas esse daqui, ó, peguei Balzac, peguei Walter Scott, Chekhov. Ah, não, esse aqui também, Voltaire. Albert Camus. Esse aqui que é? André Malraux, A Condição Humana, pesado. Mas assim, eu tava pegando esses livros lá na biblioteca do meu pai, e aí eu comecei. Esse aqui, o mais fininho de todos, vou ler esse daqui, vou devorar rapidinho. Mas eu parei nas primeiras 30 páginas, eu desisti de ler. Eu falei, é livro de terror, não vou conseguir, vou ficar assustada, vou ficar com medo, sou sensível a essas histórias. Muito sensível. E aí eu falei, não vou lê-lo. Por quê? Nessa mesma época que eu comecei a ler, eu tinha terminado a 6ª temporada daquela série American Horror Stories. Se eu não me engano, é a 6ª temporada, Roanoke. Que é... Gente, até hoje eu tenho pesadelo. Não tenho pesadelos, mas eu tenho... Me assusta às vezes, sabe? Lembrar dessa série. Que era uma história dentro de outra história, pra quem não assistiu, assim... É a história de uma galera que vai gravar dentro de uma casa, tipo, sei lá, gravar um filme, não me lembro se era um filme, acho que é um filme, uma série. Vão gravar dentro de uma casona antiga, só que tem mó bizarrice, assim, de maldição, sabe, com o lugar. E aí fantasma vem e mata todo mundo. E aí tem uns episódios que aí você descobre mais um pouquinho sobre essa maldição, né, porque que todas aquelas pessoas morreram. E depois tem os outros episódios que vai contar a história depois de que todos aqueles atores que estavam gravando a série morreram. Cara, tipo assim, uma história de terror atrás da outra, e eu fiquei assim paralisada. E meio que a maldição nessa temporada tinha a ver com os primeiros donos da terra, sabe? Os primeiros donos daquele lugar, que eles, sei lá, estavam atrás de sangue, a lua vermelha. Cara, mó terror, não é horror não é terror não, é horror, história de horror pesadíssima. E aí quando eu comecei a ler A Casa das Sete Torres, eu rapidamente me lembrei dessa série, As Bruxas de Salem, As Bruxas de Salem também, e aquele outro filme que agora eu esqueci o nome, que aquele pessoal do Todo Mundo em Pânico fez, tipo, uma versão engraçada, uma versão comédia, de uma garota que ela não pode sair dali da comunidade, porque reza a lenda que tem vários monstros, sei lá, os deuses na floresta, que quem ultrapassar o limite da comunidade, eles matam. E aí essa menina, acho que ela é cega. Enfim, são histórias que acontecem justamente com qual ideia, qual foco? Os puritanos, sabe aqueles povo que colonizaram os Estados Unidos da América, que migraram lá da Inglaterra para os Estados Unidos, para as 13 colônias, aquele povo
puritano, que eles seguem a doutrina do Calvino, né? São calvinistas. Gente, as referências que eu tenho são referências, assim, bem aterrorizantes. E eu falei, cara, desse livro é de terror. Aí aqui no livro tem uma pequena biografia do Hal Turner, que diz justamente que ele nasceu em Salem, Massachusetts, e que ele é de uma família puritana, que se estabeleceu na América no século XVII, ou seja, lá para os anos de 1600. Enfim, cara, e os livros deles é isso, ele tenta meio que essa coisa do puritanismo tá muito focado nas narrativas dele, mas enfim, vou passar pra história. Aí eu não li porque eu achava que era um livro de terror, e aí essa noite eu tava sem internet, e aí eu falei, cara, vou ler um livro. Tô sem internet, sem Netflix, vou ler um livro. Comecei a terminar esse livro que a vida tava me cobrando já há um tempo. E eu, de repente, descobri que, gente, não é um livro de horror. Não é, primeiro não é. O Nathaniel Hawthorne não é um grande escritor. E eu não vou culpá-lo, na verdade. Eu vou dizer que vou colocar a culpa na tradução. Eu acho que a tradução não é tão boa assim. Apesar de eu não ter lido outra tradução. Mas por que o escritor não é tão bom assim? Que eu falei assim, gente, eu peguei esse livro da biblioteca do meu pai porque justamente eu queria ler os canones da literatura, né? Falei pra vocês aqui, ó, Balzac, Voltaire, Camus, Sir Walter Scott. Peguei e falei assim, não, vou ler os clássicos, os canones, os nomes da história mundial, universal até. E aí eu descubro que o Hawthorne, a história dele é muito boa, muito interessante de se ler, sério mesmo. Eu li em uma noite, as outras eu li 30 páginas um século atrás. O livro tem 211 páginas, né? Ou seja, as outras mais de 180 páginas eu li em uma sentada, só uma deitada. Uma deitada, peguei, li. Fui dormir às 3, 4 horas da manhã, terminando de ler esse livro. E tipo assim, cara, que história interessante. Faltava muitas coisas que o Hawthorne deixou muitas lacunas, sabe? Que ele fechou a história toda, mas ele podia escrever mais páginas. Ele tinha muito assunto ali para tratar. É uma história muito interessante sobre a briga de terras, né? Sobre um coronel Pynchon, deixa eu ver se eu falei certo sobre o nome dele. Porque o sobrenome dele, apesar de ser estrangeiro, praticamente se pronuncia como se escreve. Os Pynchon aqui, o Coronel Pynchon. O Coronel Pynchon, ele é um daqueles homens, sabe, que se acha dono de tudo. E, aliás, isso é um forte na história do Hawthorne, que ele mostra como existia, né, nos Estados Unidos, na época das colônias, das 13 colônias, essa oligarquia, né, dos poderosos, né, aquela sociedade fechada, dos top ali no topo e os explorados estão lá embaixo. E esse Coronel Pynchon é essa figura, e ele simplesmente rouba as terras de um cara chamado Matthew Maule, em português, Matthew Maule, em português, bem falado. E só que esse cara, o coronel arma? O coronel acusa ele de feitiçaria. Na época estava se vivendo um período de inquisição, né, de caça às bruxas. E aí ele aproveita já a fama desse Maule, que ele e espalha que ele é um feiticeiro, e o Maule é enforcado, acusado de bruxaria. Só que no momento, aí o Coronel Pynchon vai lá ver o enforcamento dele lá no Morro da Forca. E em Ouro Preto tem o Morro da Forca. No Morro da Forca, porque ele quer ver o seu inimigo, né, morto, assassinado. Só que o Maule vai lá e joga joga o que mesmo, gente? Ele joga uma maldição para o coronel, dizendo que você ainda vai beber sangue, né? E aí o que acontece é que o coronel não tá nem aí pra maldição nenhuma, pega a terra do Maule e constrói a sua casa com essas 7 torres, ou seja, a ideia era que toda a família dele, várias gerações,
que viva nessa mansão, né? Então ele faz com essas 7 torres, na verdade é quase casas independentes, é uma casa só, mas com entradas e saídas independentes, né? E aí, no dia da inauguração, da abertura, que ele vai dar aquele festão todo para a cidade, para os mais poderosos, claro, inclusive um vice-governador vai a essa recepção. E aí encontram o coronel, olha o spoiler aqui, gente, o coronel é encontrado morto dentro do seu escritório, né, com expressão assim de horror, marcas de sangue na barba, na gravata, e nunca se encontrou o assassino. Então todo mundo acha que foi o fantasma do Mauler. É tenso isso. E por anos se seguiu essa maldição. A gente vai, durante o livro, a gente vai conhecer como alguns outros parentes, né, outras gerações também morreram de forma muito suspeitas, né, que poderia dizer assim, olha, mistério, esse povo morreu e a gente não sabe o que foi. E tudo está envolvido nessa questão da posse da terra, da posse do lugar. Lembra muito essa série que eu falei pra vocês no início, American Horror Stories, a 6ª temporada, Roanoke, que era bem quase isso, gente. E aí o que acontece é que já tem uma outra geração da família Pynchon, que também aconteceu uma coisa bem bizarra, de um tio assassinado, um sobrinho preso, acusado do assassinato do próprio tio, mas que isso tem a ver com um primo que agora é juiz e é o todo-poderoso da cidade, que quer aquela casa. Enfim, uma brigaiada de todo jeito. E aí a gente tem, na verdade, o desfecho dessa história, o encontro amoroso. E é claro, gente, por isso que eu falei que ele tinha que alimentar mais a história, pra ela ser top mesmo, que é a história entre esqueci o nome da menina, Phoebe, esqueci, lembra Fobia, que não é uma descendente direto, lembrando que nessa época era muito importante que você fosse uma descendente direta da família, apesar dela ser sobrinha dos Pynchon lá, dos nomes, ela era muito mais, a mãe dela era meio que rejeitada por causa da sua condição social, né? Ou seja, um cara rico casou com uma mulher mais pobrezinha e aí a família dela que paga o pato. Mas enfim, e aí o que acontece é que tem um sobrevivente, uma geração da família do Matthew Maury. E aí que ele, não vou contar senão é spoiler geral, e ele retorna, e aí a gente eu achava que ia ter tipo, sei lá, umas tretas assim pesada, porque você tem de novo as duas famílias, né, com suas descendentes ali, mas a história assim acaba dando uma suavizada. Tem hora que você tá lendo um capítulo e você acha, várias vezes, você lê um capítulo e quando você vai pro outro parece que é outra pessoa escrevendo, então eu não sei se eu até olhei o signo do escritor, né? Vai que ele é de Gêmeos e muda de ideia rápido. Mas ele é câncer, não sei. Mas, pelo visto, não era nada disso, não tinha nada a ver com o signo. Ele muda, assim, o jeito de narrar. E aí você fica meio traumatizado, né? Porque você estava acostumado com do jeito que os acontecimentos se dava e depois ele mudava. Ele não muda a história, mas ele muda a forma como ele conta a história. E tem momentos assim bem já pro final que você sente a crítica que o Hawthorne faz para aquela sociedade puritana, né? Ele vai dizer, meio que essa é uma história, quando eu terminei de ler eu falei, é uma história muito simbólica que o Hawthorne usa para dizer que o velho está morrendo e o novo está nascendo, né? Isso você vê em vários discursos com um cara mais jovem falando lá com essa protagonista, né, sobre isso, sobre como ele gostava que as coisas velhas, né, fossem destruídas, casarões, a cultura, pensamentos antigos fossem desmoronados mesmo. É isso aí, tem que morrer, de ser destruído para que o novo venha surgir. E depois também tem outro personagem, um senhor já que ele faz um discurso filosófico na história, assim, que é bem interessante, mas você tem que ler esse diálogo justamente pensando na época que o Hawthorne está escrevendo, o que ele está querendo transmitir. É justamente essa crítica àquela sociedade daquela época, lá do século XVIII. Cara, mas é um livro fantástico, sabe? Um fantástico, mas não é assim, tipo, uau! Mas acabei, eu fiquei feliz de ter levado mais de 6 anos para ler esse livro.